Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novidades simplesmente espetaculares acontecendo agora no São Paulo. Antony está confirmado, SAF vira realidade no São Paulo Futebol Clube. Temos nova situação com o Wendel, que eu já tinha falado aqui pra vocês. Tem novo atacante surgindo no São Paulo, talvez do Porto. Além de atacante, tem também lateral direito. Tudo isso e muito mais eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo, recheado de informações e de notícias do mais querido e amado nosso São Paulo Futebol Clube, maior clube do mundo. Gente, antes da gente começar, toda aquela ladainha de sempre, mas é muito rápido, gente. Brincadeiras à parte. Mas vão aí, ó, botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando o like. O like ajuda demais, dá uma moral aqui pro canal. Lembrando que se inscrever e deixar o like é tudo de graça, não custa nada. Então se inscreve e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando like para ajudar aqui, que é tudo de graça. Já vai fazendo isso aí. E vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo e fiquem comigo até o final porque tem bastante coisa bacana. Jonathan Calleri se posicionou, né? Falou uma coisa que nós já suspeitávamos, né? Mas o Calleri confirma, fala pra nós, né, que é em relação à sua a saída, né, uma possível saída dele. Ele fala que teve proposta sim, algo que nós já imaginávamos, porque um jogador do nível do Calleri, da qualidade do Calleri, é óbvio que desperta interesse de vários clubes, não só aqui do Brasil, como de fora, mas o Calleri chega e fala, tive proposta, mas eu não tô nem aí. Não com essas palavras, né, mas o Calleri, eu não tô nem aí. Eu quero a Libertadores com o São Paulo. Calleri que já jogou lá fora, é um jogador bem experiente, com bastante rodagem, quer ganhar a Libertadores com o São Paulo. O Calleri, ele é um dos tops do elenco, né? Além de valores, de salário também, ele é um dos tops. Não faz sentido nenhum o Calleri ir embora. Por melhor que seja a proposta, digamos que ele vai receber um pouquinho mais em outro clube, aqui ele pode deixar história, pode deixar um legadaço, né? Como já deixa no São Paulo, fora a identificação com a torcida, fora o quão ele ama esse clube. Então pro Calleri não compensa. Digamos que ele vai ganhar um pouquinho mais em algum time aí da Europa, pra ele não compensa voltar, ele já sabe como é que é. Calleri adora o Brasil, adora o São Paulo, quer fazer história, tem tudo pra fazer história aqui no São Paulo. O Calleri é muito inteligente, é um jogador nosso, né? Ah, te digo, mas o Calleri não tá jogando nada. Concordo. Alguém aqui acredita que o Calleri desaprendeu? Calleri, então temos que jogar, temos que mandar ele embora ou colocar no banco? Não temos técnico, nosso treinador é fraco, infelizmente. Grande reforço da temporada com esse time fantástico que o São Paulo está montando, seria um técnico, seria um treinador. Te digo, calma, é muito cedo, tá? O Zubeldia tá no São Paulo desde quando? É óbvio que nessa pré-temporada não dá pra ver nada ainda, mas ele tá desde quando? E aí eu falo pra vocês, todo mundo viu a estreia do Campeonato Paulista aí, com o time mistão, com vários garotos, todo mundo viu a mesma coisa, é uma situação muito parecida com a do time principal. Você vê bons jogadores e não tem técnico, não tem tática. O São Paulo não consegue ter o desenvolvimento. Nós vimos belíssimos jogadores como o William Gomes, que não jogou bem, Rian não teve destaque, é um jogador que sempre teve destaque, e o Henrique Carmo, que aparentemente vai ser um jogador excepcional também. Nós vimos que ninguém conseguiu render, até mesmo o Rodriguinho, que eu acho bom, não fez uma boa partida. Então é muito os sintomas, né? A percepção, ela fica muito claro. O desempenho do time de São Paulo contra o Botafogo, que era pro São Paulo ter goleado com qualquer time. Independente. Te digo que eles estão se preparando desde novembro. Não interessa, bora pra ter goleado o Botafogo. Todo mundo viu que o jogo do São Paulo se assemelha ao do time profissional, né? O Max Cubeiras é uma extensão do Zubeldia, mas se assemelha muito ao profissional. O Henrique Carmo não jogou nada. É a mesma coisa quando a gente fala que o Lucas não joga. Ele não tem a condição, ele não dá a condição para os jogadores se desenvolverem. Nós estamos falando de basicamente 90% de jogadores que nós gostamos, tanto no time misto quanto no time profissional, que várias vezes a gente aponta. E Calleri, como o Calleri não tá rendendo nada, como o Rian Francisco não vai render nada com essa comissão técnica, uma série de questões. E quando vem falar de Botafogo de Ribeirão,
Pega o Ferrarese, que é um jogador que está esquecido no São Paulo, um zagueiro que custa mais de 20 milhões. Só não vou nem falar do Arboleda, de todos os jogadores que estão lá, do valor do William Gomes e de quanto todo mundo vale, não vou nem mensurar isso, tá? Só vou colocar o Ferrarese, que custa mais de 20 milhões, o Botafogo não tem nenhum jogador que, né, com esse tipo de investimento. Então, se isso vale, né, se vale falar do Botafogo para o São Paulo em questão de discrepância, São Paulo podia ganhar perfeitamente todos os jogos do Palmeiras, do Flamengo. Então não é mais questão de dinheiro, é uma questão de preparo. Percebe o que eu estou querendo dizer? Tem falha técnica, tem falha do técnico em não conseguir montar o time. É tudo discurso. Agora o Botafogo se preparou e o São Paulo não estava preparado. Quando perde para o Palmeiras ou para o Flamengo, não tem o dinheiro, né? Então, contra o Botafogo, o São Paulo não tem discrepância financeira. Então é tudo discurso para defenderem um trabalho patético, infelizmente, da comissão técnica, que colocou o Moreira na lateral esquerda de forma ridícula também. Eu tô me alongando nisso, não é? O vídeo era para ser mais suave. É que não dá para não trazer esses elementos importantíssimos de um trabalho muito ruim. Percebem que eu não tinha nem parado para pensar nisso, né? Mas é a desculpinha. Agora, o São Paulo tá jogando contra times do Paulista que estão 3, 4 meses se preparando. E daí? Se colocasse o reserva, Eric, André Silva, Ferrarese, não tô falando os meninos da base. Os meninos podem entrar também, e são excelentes jogadores também. Claro que falta preparo e experiência pro Henrique Carmo, pro Rian, mas são jogadores, e outros, né? Mas jogadores espetaculares. O Hugo. São jogadores que nós estamos esperando demais. E aí, ninguém garante, se colocasse o Eric e o André Silva, que também são jogadores interessantes de parte do banco, e o São Paulo empata porque não tem trabalho técnico, ia ser a desculpinha mesma? Os caras estão se preparando. Então o São Paulo não precisa ter preparo, né? Quando não ganha de um time igual do Botafogo, ou de qualquer time de menor expressão do Campeonato Paulista, é porque os outros times se prepararam mais. Se pegar um Palmeiras e perder, mas é porque a diretoria, eles estão mais bem organizados, as finanças deles estão em dia. Então percebe que é tudo uma desculpinha? É tudo uma desculpa para defender um trabalho pífio de técnico. Então dá pra pegar muito claro, né, quando estão falando idiotice na nossa cabeça, quando estão mentindo pra nós. Mas aqui nesse canal não vai passar. Então, mas assim, podem comemorar. O São Paulo tem timaços. Ali dá pra nós percebermos vários jogadores que são bons. Rafael, goleiro. A zaga era Ferrarese e Arboleda. É que é montado tudo errado, né? Porque bastava ele colocar o Sabino na lateral esquerda e o Moreira na lateral direita. E jogar na zaga com o Ferrarese e o Arboleda. Sabino e Moreira, né? Sabino na lateral esquerda, Moreira na lateral direita. Bastava ele fazer isso que ele teria vida mais fácil. Santilon não foi bem, ok, mas não é tão horroroso. O ataque ele era fortíssimo, com o Rodriguinho, Rian Francisco, Henrique Carmo e William Gomes. É que não tem técnico. Todo mundo vai piorar o rendimento. Agora é o Rian que não jogou nada no profissional, né? Que todo mundo sabe que vai ser um craque, tem tudo para ser um craque. Só que é a mesma coisa do Caleri. O Caleri não tá jogando nada. O Lucas poderia ser muito mais aproveitado, ele não sabe alocar o Lucas. É a mesma conversa sempre, então falta técnico. Mas chega, vamos parar de falar disso, vamos falar das notícias dos jogadores que estão chegando. O Wendel, como eu tinha trazido aqui para vocês, já está cada vez mais próximo de São Paulo. Falei para vocês, quem assistiu aqui viu antes, né? Viu de forma exclusiva que a chance do Wendel chegar no meio do ano era mínima. A probabilidade, já tinha falado para vocês, São Paulo vai trazer o Wendel agora, vai fazer tudo para trazer o Wendel agora. E o Wendel está para chegar. E nós vemos um relacionamento, né, entre São Paulo e Porto muito melhor, muito maior do que nós esperávamos, né? Vinham notícias ruins falando que o Porto estava engrossando o caldo e tal, porque agora surge o nome do Gabriel Veron, jogador que o São Paulo quer contratar, né? O Porto aparentemente quer... Não é que o Porto quer negociar, o staff dele quer tirar ele de lá, e o São Paulo mostra interesse pelo Gabriel Veron. Jogador que já falou besteira do São Paulo, né, em outros carnavais aí, jogador que, né, acho que não deveria nem ser cogitado vir para o São Paulo. E não só por conta do que ele já falou, que deveria ser inaceitável cogitar um jogador assim, porque eu acho que isso impacta, mas não é nem por isso. Só acho que poderia ter uma redenção, poderia reverter em alguma coisa, né, em algum sentido. Só que jogadorzinho bem mediano, hein? Jogadorzinho, né? O Gabriel Veron, ele, quando nasceu lá no Palmeiras, todo mundo esperava muito, não vingou nada.
né? Um jogador que eu acho que o São Paulo não precisaria fazer esse esforço para trazer. De atacante, nós já temos Caleri, André Silva, o Luciano, né? São todos centroavantes. Né? O André Silva e o Luciano com uma pegada de mais segundo atacante, mas o Luciano já foi centroavante, só faz gol quando é centroavante. Pega o gol contra o Cruzeiro, né? A mentira é tão grande, mas de novo, aqui não vai ter mentira, tá, pra vocês. Aqui eu vou falar a verdade, né? Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Luciano não é 10. Pega o gol contra o Cruzeiro na FC Series, aquela palhaçada dessa pré-temporada. Pega o gol do Luciano contra o Cruzeiro, olhem como ele tava. O Ferreirinha jogou a bola pra ele dentro da área. Dentro da área. Ele dá ele estica a perninha lá dele e é gol de centroavante. Pode pegar nos últimos 10 gols do Luciano, podem pegar os últimos 10 gols e pode vir me cobrar aqui. Todos os gols dentro da área, gols de centroavante. Quando ele tem que fazer a jogada, quando ele tem que vir de trás, não acontece nada, é um fiasco. Então ele não é meia, só que o técnico não consegue enxergar isso. Mas de novo, não é pra esculachar, tá? Gabriel Veron é um cara que tá para chegar no São Paulo, né? É um cara que tá para acontecer negociações fortíssimas. Eu não gostaria, eu não acho ele um jogador, e talvez não seja nem porque ele falou lá atrás, eu acho um escárnio isso também. Eu não gosto dessa condição e demorei muito para perdoar o Oscar, vocês sabem. Mas não é nem por isso que eu tô falando, é pela qualidade técnica mesmo. Eu acho que é um jogador bem normal. Se chegar, nós vamos torcer, a gente é São Paulino, a gente sempre quer o bem máximo do São Paulo, né? Se chegar aí, nós vamos torcer. Mas o que dá pra ver nesse momento é que o São Paulo tem muito interesse pelo Gabriel Veron e o empresário dele tem interesse de negociá-lo com o São Paulo, uma vez que não vai continuar no Porto. Então o São Paulo, neste momento, negocia a liberação agora do Wendel, coisa que eu já tinha falado pra vocês. Negocia também uma proposta pelo Gabriel Veron. E falando que é atacante, né? Tem também uma questão envolvendo o Wendel Silva, um outro atacante, bem na base do rumor e da sondagem, e talvez ainda o Porto queira o Moreira. Então tem tudo isso acontecendo de forma simultânea que eu vou apurando, atualizando e trazendo para vocês em tempo real. Mas podem comemorar porque agora nós estamos falando de um jogador de outro nível, que o São Paulo confirma a volta, que é o Antony, né? Júlio Casares se pronunciou de forma muito maravilhosa para nós, São Paulinos, que amamos o São Paulo. E ele falou que o Antony, ele falou que o São Paulo sempre consulta o Antony, o São Paulo meio que sempre deixa as portas abertas, né? Algo nesse sentido. Deu pra gente entender que faz igual o Lucas, né? Quando o Casares se pronunciou oficialmente do Lucas, ele falou assim, acho que foi o Casares ou o Abel, não lembro. Falou, o Lucas a gente vê toda a janela. Toda a janela fala, e aí, Lucas, já quer vir? Né, de forma até que informal, né, de forma bem saudável. E aí, já vai voltar ou não vai? Uma brincadeira. E aí, já vai voltar ou não? Tá pronto pra voltar ou não? Casares meio que dá a entender que o Antony é mais ou menos a mesma situação com o Antony. E aí, pelo que o Casares nos falou, ele dá a entender que as portas estão abertas pro Antony, o que é maravilhoso, o que é espetacular, porque o Antony tem 24 anos e é um jogador fantástico. O Antony é um jogador que teve algumas coisas extras na carreira, mas é um jogador diferente do Gabriel Veron, diferente de muitos, né? Luiz Araújo, Cebolinha, muitos jogadores que eram para estourar demais lá fora e não estouram. Dá pra gente citar vários exemplos. O Antony ele é um cara que ele joga muito. É que ele teve outros tipos de problemas. E aí, e ele é muito novo. Né? Ele é muito novo. O Antony voltando agora seria maravilhoso. E aí tem essa questão, essa condição do Antony voltar o quanto antes. E aí pegar um jogador desse nível com 24, 25... O Antony hoje tem 24, né? Mas pegar ele com 25, 26 anos, vocês imaginem isso. Te digo, mas peraí, mas não vai voltar agora. Antony está sendo negociado. Falam que o Manchester vai emprestar pro Betis, negociar com o Betis. Pro Antony desanimar lá na Europa é daqui para ali. E aí temos movimentações diferentes acontecendo por parte do São Paulo, em que nós trouxemos Rames Rodrigues e Lucas em um passado recente, agora repatriamos o Oscar, São Paulo traz o Wendel, tem o Enzo Dias aí, fora que as movimentações no mercado do geral, do mercado de futebol brasileiro, melhorou demais, né? Neymar voltando para o Santos, Keylor Navas podendo ir para o Grêmio, se eu não me engano. Então as coisas mudaram. Hoje o futebol brasileiro não é mais aquela coisa, o cara tá na Europa, não vai querer voltar para o Brasil. Mudou muito em relação a isso, e aí nós podemos contar com a volta do Antony muito antes do que nós poderíamos imaginar, e aí seria um cara que elitizaria também o elenco de São Paulo com os jogadores que estão voltando, com o elenco que tem lá, né? Galera, SAF também passa a virar uma realidade. Júlio Casares também dá a entender, né, que em uma conversa bem distante
ele fala, não é tão distante assim, né? Uma coisa boa para nós, né? Nós vemos a questão do Evangelo Marinax poder dar uma chacoalhada na condição administrativa, né? Na parte administrativa e engessada do São Paulo, né? Que algumas coisas a gente vê que deveriam serem diferentes, e muitos torcedores falam, São Paulo precisa virar SAF e tal, e a conversa de SAF do São Paulo ganha cada vez mais força com resultados ruins, com situações que o São Paulo não consegue quitar a dívida, com movimentações de outros clubes grandes do futebol brasileiro em que pressionam o São Paulo, fala, aí, tá vendo, virou SAF, tá ganhando, ganhou, melhorou, pagou dívida, aquilo ali, aquilo outro, e aí o Júlio Casares fala que a conversa de SAF do São Paulo não é tão distante quanto parece, não é tão irreal quanto parece. Claro que não é simples, mas é uma questão que está sendo abordada, que é, hoje, vira a pauta para nossa felicidade, né? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.